Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias, e esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho o dia a dia de um trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar ou vender, por quê, quando, o gerenciamento, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação, e principalmente falo muito sobre o mindset, sobre a psicologia, a mentalidade por trás de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo. Pessoal, esse é mais um vídeo da série de 60 para 6 mil, que é um projeto que eu me propus a fazer, com o intuito de mostrar que com um pequeno investimento, trabalhando com paciência e disciplina, dá para a gente chegar num resultado ali satisfatório. Estamos enfrentando algumas diversidades, né? Mas a maior adversidade, galera, que eu enfrento aqui é lidar com a negatividade das pessoas alheias. Que assim, já é difícil se manter motivado para criar um conteúdo para o YouTube todos os dias. Já é difícil vir aqui e sentar para operar numa carteira com um valor que é totalmente insignificante para minha realidade. Então já é difícil se manter motivado, né, para operar um valor pequeno, para estar todo dia criando conteúdo para o YouTube e mais ainda, enfrentar a adversidade aqui de estar negativo com a carteira e ainda ter que lidar com a negatividade de pessoa querendo me desmotivar nos comentários. Porque assim, pessoal, eu desde o início falei para vocês que consistência no mercado não significa que você não vai ter perdas, não significa que você não vai ficar negativo. A consistência no mercado significa que você no longo prazo você ganha mais do que você perde. E você só adquire essa confiança, esse mindset com o tempo, né, cara? E aí a pessoa fica vindo ali no comentário, um irmão específico aí, não vou nem mencionar o nome dele, mas ele fica vindo no comentário para criticar meu trabalho, para criticar minhas operações, criticar a mentalidade que eu passo, os conhecimentos que eu estou compartilhando. Cara, é o seguinte, eu compartilho aqui no canal de graça o que eu aprendi e que fez diferença na minha vida, que foi o que me fez parar de quebrar e começar a fazer saques no mercado, começar a ganhar dinheiro no mercado. Então, eu compartilho isso porque eu acredito que vai ajudar outras pessoas. E a visão que eu passo aqui é a visão que eu aprendi com os melhores do mundo, com os melhores da história. Então, cara, se você não concorda com as coisas que eu ensino, cara, simplesmente não consome meu conteúdo, mas não tenta ficar me desmoralizando, me desmotivando nos comentários, tá ligado? Isso é chato, cara. Atrapalha o nosso trabalho, entendeu? Agora sim, se você aprendeu de uma forma diferente, eu não tenho interesse nenhum em te convencer a mudar de ideia, tá ligado? Eu tô aqui para ajudar quem quer ser ajudado e quem acredita que eu posso ajudar de alguma forma. Se você não é essa pessoa, simplesmente não consome meu conteúdo, mas não precisa ficar vindo criticar. Eu sei muito bem que a conta tá negativa, eu não sou cego. Eu tô aqui todo dia olhando aqui pro saldo. Então eu sei que eu tive prejuízos. Eu sei que eu errei as operações, eu sei que eu fui estopado. Não precisa ficar me lembrando disso. Só que é o seguinte, eu também sei da minha capacidade. Eu também sei que eu já reverti cenários piores do que esse. E eu confio em Deus, cara. Eu sei que se Deus quis que a conta ficasse negativa para depois eu dar a volta por cima, que assim seja, tá ligado? Eu já cheguei a ficar com uma conta com R$ 5, cara, e reverti essa conta e saquei 800. Então você acha que eu vou ficar abalado porque eu baixei uma conta de 60 para R$ 20, que seja? Não vai, cara. Enquanto eu tiver R$ 2 aqui na carteira, eu ainda tô dentro do jogo. E se eu perder tudo, eu coloco R$ 60 e começo de novo. Porque eu sei que eu tenho a capacidade de chegar nos 6 mil. Agora, não é porque eu tive um mês ruim e fiquei negativo que eu vou abalar minha confiança, que eu vou ficar duvidando da minha capacidade, do meu operacional. Não vou, cara. Não adianta. Não adianta ficar criticando e falando merda aí nos comentários, porque não vai mudar minha realidade. Não vai mudar minha história. Não vai mudar quem eu sou. Então, assim, cara, poupa aí o trabalho, né, de ficar falando um monte de merda nos comentários. E se não tem nada pra aprender nos meus vídeos, sai fora, cara.
Eu não sou comunista, eu não gosto de comunismo, eu não concordo com o comunismo. Então eu não consumo conteúdo de comunista. Eu não fico indo no canal dos comunistas tentando convencer eles ali a mudar de ideia, porque eu não concordo com eles. Então, assim, o que eu aprendi e o que eu transmito aqui no mercado, eu aprendi com os melhores do mundo. E eu já consumi muitos cursos pagos aqui do Brasil, de trading, de traders aí que fica ostentando no Instagram. Cara, eu nem ostento, velho. Se você entrar no meu Instagram lá, ou aqui mesmo no canal, você pode ver aí que eu não fico ostentando. Eu só venho aqui e compartilho conhecimento, cara. Conhecimento que mudou minha vida, que me ajudou. Então, quem quiser absorver, absorva. Quem não quiser, cara, não tô nem aí. Agora, sim, a pessoa fica vindo criticar o meu trabalho, fica vindo criticar a visão que eu passo, fica vindo criticar o conhecimento que eu passo. Cara, não sei o que você tá fazendo aqui no canal, na moral. Eu tô aqui compartilhando uma coisa que eu sei que vai agregar valor na vida das pessoas. Eu sei que vai mudar a forma como as pessoas lidam com o mercado. Eu sei que vai mudar, consequentemente, a forma como elas agem. Eu sei que vai mudar, consequentemente, o resultado que elas têm no longo prazo. E você não é obrigado a concordar comigo, cara. Minha intenção não é convencer ninguém aqui. Quem quiser absorver o conhecimento e as coisas, absorva. Quem não quiser, não absorva. Quem quiser só acompanhar para ver se eu vou quebrar o capital aqui ou se eu vou dar a volta por cima para depois levar em consideração as coisas que eu falo, que leve, cara. Mas tem gente aí que é positivo, que está agradecendo, que reconhece o valor que eu estou agregando, independente aqui da carteira estar negativa ou não. Então é por essas pessoas que eu continuo o trabalho, porque eu sei que vai fazer diferença na vida das pessoas que sabem dar valor no conhecimento que estão recebendo. Então bora lá ver o que a gente consegue no mercado hoje. Primeiro vamos alinhar aqui o valor. Quanto que a gente está arriscando nessa carteira? 10%, o que é muito agressivo, cara. Quando você está fazendo um gerenciamento muito agressivo, você está correndo o risco de ficar negativo na sua carteira. Você tem que ter essa consciência, esse preparo mental. Né? Quando eu comecei esse projeto, eu sabia que isso poderia acontecer. Eu sabia que eu poderia ficar negativo com a carteira. Eu sabia que ia ter as críticas, né, no YouTube. Eu sabia que isso ia ser consequência do crescimento do canal também, porque à medida que cresce, vem os apoiadores e vem os haters também, né? Fica atrapalhando o trabalho, faz parte. Isso em qualquer lugar que você vai fazer um canal, qualquer coisa, sempre vai ter aqueles que vêm para ficar falando mal e criticando o seu trabalho. Mas não importa, né? O que importa aqui é o propósito que Deus colocou no meu coração e que eu vou continuar seguindo e fazendo, independente das críticas aí, cara. Então, quanto que a gente vai arriscar aqui? A gente divide a nossa carteira aqui por 10. E a gente tem aqui o valor do nosso stop de hoje. Eu tenho um pouquinho de compaixão, cara, porque eu já tive essa mentalidade também errada, sabe? Acreditando que quando eu me profissionalizasse, quando eu me tornasse um trader consistentemente lucrativo, quando eu atingisse a consistência, eu não ia ter mais perdas, que eu ia ficar sempre positivo. Eu também tinha essa ilusão, e foi justamente essa ilusão que me impediu de ser um trader consistente por muitos anos. Porque o que acontecia? Eu nunca atingia esse estado que eu idealizava, por mais que eu estudasse, por mais que eu fizesse cursos, eu nunca atingia esse estado de não ter mais perdas, porque não existe esse estado. E aí o que acontecia? Eu me frustrava com o mercado e desistia. Aí eu me afastava, ia fazer outra coisa. Então foi essa mentalidade, justamente, que me impediu de ter lucros consistentes, que me impediu de atingir a consistência, que me impediu de me tornar um trader profissional durante muitos anos. Porque como eu ficava idealizando, não, vai chegar um momento que eu não vou ter mais perdas, vai chegar um momento que eu vou ficar positivo todo dia, toda semana, que vai ser só oba-oba, só sorriso no mercado e tal. E esse momento nunca chegava. Por mais que eu estudasse, por mais que eu aprendesse, por mais que eu fizesse cursos, aí eu começava, né, a desanimar. E aí eu desistia, ia fazer outra coisa. Tanto que eu fiz muitas coisas, velho. Muitas coisas. Fiz de tudo.
na internet que você pode imaginar. Dropshipping, vendi curso, fiz lançamento, fiz tráfego pago para empresas, cara, fiz de tudo. Algumas dessas coisas eu faço até hoje, porque se tornaram fontes de renda. Mas assim, tudo isso por quê? Porque eu demorei muito tempo para entender o que era. Só mudou o meu resultado no mercado para se tornar consistente depois que eu comecei a estudar psicologia, cara. A psicologia de mercado, o mindset dos traders que permanecem durante 10, 20, 30, a vida toda no mercado. E não aqueles carinha que vai lá, opera 3 meses, porque isso acontecia muito comigo. Pegava aí, tinha 2, 3 meses bom, aí um mês ficava ruim, quebrava, e aí pronto, falava, não, o mercado não é para mim, não, isso aqui não dá futuro não, isso aqui é muito inconsistente e tal. Mas o problema era meu mindset, era meu gerenciamento. Porque o mercado é assim mesmo, cara. Aí a pessoa fica com essa mentalidade, aí ela nunca vai atingir a consistência. Porque a hora que ela apanhar do mercado, e ela vai apanhar do mercado, não, o meu operacional vai funcionar, funciona, tem funcionado. Cara, você pode ter um trimestre maravilhoso. Você fechou 3 meses positivo ali, ganhou bastante grana. Só precisa de um mês negativo para um cara de mente fraca para ele devolver tudo pro mercado e sair do mercado. E mais cedo ou mais tarde acontece. E aí o que acontece? Esse cara vai sair do mercado. Porque ele não tem a mentalidade correta, ele não pensa da forma certa a respeito do que está acontecendo. Agora, um trader que entende a volatilidade, a instabilidade, que entende os conceitos que eu ensinei aqui no vídeo anterior sobre o stop hunt, sobre a mudança de cenário, sobre o erro de análise, que entende a psicologia por trás, né, de um ser humano estar aqui operando, todos os conceitos que eu vou ensinando para vocês vídeo após vídeo, esse cara vai sim se tornar consistente. E eu não tô cobrando nada para ensinar isso, cara. Ensinei tudo de graça aí. Coisas que não tem nos cursos, eu já fiz muitos cursos aqui do mercado. O pessoal vem aqui, ensina uma estratégiazinha, ensina um gerenciamentozinho e pronto. Aí cobra lá 2.000 para ensinar. Sendo que aquilo ali não vai mudar a vida da pessoa, porque não adianta ter um gerenciamento e não conseguir seguir. Não adianta ter uma estratégia, porque ela vai falhar mais cedo ou mais tarde. Então, o que vai fazer a diferença no cara é o cara ter a mentalidade certa. Eu lembrei de uma música aqui, do Racionais, né, que fala assim: você sabe o que é frustração? É máquina de fazer vilão. E é verdade, cara. A frustração é máquina de fazer vilão. Porque daí a pessoa que é infeliz, que é frustrada, ela só tem. O que ela tem a entregar pro próximo? Infelicidade e frustração. Então é isso que ela tenta compartilhar, né, com os outros. Tenta frustrar os outros, tenta deixar os outros infelizes e etc. Né? Agora, e isso também que faz as pessoas sair do mercado, a frustração. Porque o que acontece? Se o trader não tem um preparo mental ali para lidar com uma situação como essa que eu estou passando aqui agora, da minha carteira tá negativa, o cara fica frustrado e aí ele quebra e sai do mercado, porque ele não tem o preparo mental para lidar com a situação. Eu já adianto, não adianta tentar me desmotivar, tentar me fazer desacreditar em mim mesmo, porque não vai dar certo, tá perdendo seu tempo. As pessoas tentaram me desmotivar desde o começo no mercado e não conseguiram. Quem dirá agora que eu já tenho resultado, quem dirá agora com o histórico que eu já tenho, quem dirá agora, velho, com a carteira que eu tenho. Se as pessoas não conseguiam me desmotivar quando eu não tinha nem carteira para operar, quanto mais agora. Existe uma coisa na psicologia que se chama crise do impostor, que é uma crise existencial. Tipo assim, o que acontece? E isso acontece muito no mercado. E eu poderia estar sofrendo disso agora, se eu não tivesse a mentalidade preparada para isso. Que é o quê? É você passar por uma situação ruim e negativa e você começar a duvidar de si mesmo.
Então, por exemplo, aqui no caso, por eu estar negativo, por eu estar tendo uma sequência de perdas, começar a duvidar de mim mesmo. Por ter gente aí vindo nos comentários criticar o meu conteúdo, criticar o que eu ensino, criticar as minhas operações, isso poderia atingir a minha personalidade para eu ter uma crise existencial. Nossa, será que eu sou trader mesmo? Será que eu sou tão bom quanto eu achava que eu era? Será que eu sou consistente? Aí, no meu caso, é mais fácil lidar com isso porque eu já tenho histórico, eu tenho história, eu tenho dinheiro. Agora, quando você não tem, quando você está no começo mesmo, aí é mais difícil ainda, cara, lidar com esse tipo de situação. Então, para evitar isso, para evitar esse dano emocional, cara, não compartilha com ninguém no começo da sua história, entendeu? Fica quieto, opera no silêncio, nas escuras, e deixa o resultado falar por você. Porque daí você vai. Uma hora você vai ter tanto resultado que aí o resultado fala por você, entendeu? As pessoas vão começar a perguntar para você: ô, o que você tá fazendo? Tal, como que você comprou isso? Como que você mudou daqui? Tá ganhando dinheiro com o quê? Agora no começo, se você começa já a compartilhar, não, tô no mercado financeiro, tal, vou ganhar dinheiro lá, dá para enriquecer, dá para isso, dá para aquilo. E aí você passa por um momento ruim, por uma temporada ruim, por um ciclo ruim, qualquer coisa ruim, fica negativo. E aí você vai sentir você vai passar por um dano psicológico desnecessário, tá ligado? Que você não precisava. Porque você lidar com você mesmo e as suas próprias perdas já é difícil, tá ligado? A gente, como ser humano, perder dinheiro já é uma coisa difícil. Porque assim, o dinheiro está associado no nosso cérebro à sobrevivência. Então, se você perde dinheiro, você tem a sensação mental de que você está se matando, porque o dinheiro está associado à sobrevivência. Então, é a mesma coisa que ficar sem ar, perder dinheiro, porque a gente reconhece o dinheiro como algo fundamental para a nossa sobrevivência. E é de fato, né? Aqui na sociedade. Mas aí, quando a gente começa a perder dinheiro aqui no mercado, fica negativo, a gente começa a gerar um dano psicológico de pensamento assim, que, pô, estou me matando, estou perdendo a minha sobrevivência, e etc. E é aí onde a gente tem que ter a vitória na mente sobre a situação. Porque se você perder na sua mente, aí você já era, cara. Aí você perdeu mesmo no mundo. Então você tem que vencer a batalha primeiro na sua mente. Tipo assim, ah não, eu tô negativo, mas eu ainda tenho saldo para operar. Eu posso reverter o cenário e vou reverter o cenário. Ah, eu quebrei meu capital, mas eu ainda tô vivo. Então eu posso sair, ganhar esse dinheiro de alguma outra forma, trabalhando, fazendo um freelance, vendendo alguma coisa, reabrir minha conta e dar a volta por cima. Então você tem que ter um mindset, cara, inabalável, independente do que você está passando. E não cair nessa ilusão de que você não sabe alguma estratégia secreta ou alguma análise secreta que isso vai mudar a sua vida e etc. Porque isso também foi outra coisa que me atrapalhou por muito tempo. Eu achava que a solução estava no próximo curso, eu achava que a solução estava no próximo, na próxima estratégia que eu não sabia e etc. Quando na verdade a única coisa que eu precisava era alinhar o meu mindset, cara, e não sair do gerenciamento. Era só isso que eu precisava para virar um trader consistente. E continuar todo dia acreditando, fazendo, operando, não saindo do gerenciamento, que o lucro vinha. Era só isso que precisava. Agora não. Quando você fica nessa ilusão de que vai chegar uma hora que você não vai ter mais perdas no mercado, e aí você começa a ter perdas, você acha que tem alguma coisa errada. Você acha que operar pullback não funciona, você acha que operar throwback não funciona, você acha que operar suporte e resistência não funciona. Não, funciona para um monte de gente. Para você não vai funcionar, que você é o diferentão. Funciona para todo mundo, mas para mim na hora que eu vou fazer aí não funciona.
não é uma estratégia que vai te deixar rico no mercado. É a mentalidade certa. Você pode fazer ali operação de suporte, resistência, de pullback, de fluxo, de reversão, independente da operação que você faça. Ela vai funcionar e vai falhar. A questão é que se você fizer bem feito, no longo prazo ela vai funcionar mais do que ela falha. E aí você vai ter lucros. Mas nada disso adianta se você não tiver a mentalidade certa, porque daí ela vai falhar algumas vezes e você não vai conseguir permanecer no mercado. Você vai quebrar, você vai sair do gerenciamento, você vai sofrer danos psicológicos que vão ser insuportáveis. E não adianta, cara. Para operar no mercado tem que estar tranquilo, tem que estar de boa. Teve uma vez, cara, que eu precisava de R$ 600 para pagar o meu condomínio. E aí, nessa época eu fazia só Soros no mercado, só alavancagem. E aí eu consegui a grana. Tá até aqui no canal aí, esse vídeo aí, lá no passado lá. Eu consegui a grana fazendo alavancagem. Consegui subir de $10 para 160. E aí, ao invés de eu sacar o dinheiro, cara, eu fiz mais uma operação, porque eu não queria só pagar meu condomínio, né? Eu queria pagar meu condomínio, fazer uma compra, fazer um monte de coisa e tal. E aí eu errei, cara, a próxima. E perdi os R$ 160, os $160. Que era o dinheiro que eu precisava para pagar a minha conta. Que eu já tinha conseguido no mercado. Cara, essa situação acabou comigo, velho. Eu lembro que eu saí de casa, tem uma praça em frente de casa. Aí eu fui, sentei no banco lá e comecei a chorar, cara. Chorei igual criança. Porque, nossa, doeu demais, velho, essa perda. Porque, cara, eu fiquei assim, pensando, por que eu não saquei o dinheiro, cara? Se eu precisava da grana e eu já tinha conseguido ganhar, por que eu não saquei, né? E aí nessa época eu tinha essa mentalidade de que se eu fizesse a análise certa, cara, eu não ia errar, tá ligado? Porque eu não entendia que existe trollagem de mercado, eu não entendia que existe mudança de cenário no mercado, e eu também não aceitava a possibilidade de eu errar a análise. Porque eu pensava assim, cara, não, se eu fizer isso, isso, vai dar certo, tem que dar certo, tal. E aí, por conta disso, isso acabou me fazendo aí, nessa situação, perder o dinheiro que eu não podia ter perdido, que eu tinha que pagar, tinha compromisso. Mas eu acreditava tanto no que eu estava fazendo que eu fui assumir o risco. Aliás, assumir o risco não, porque se eu tivesse assumido o risco, eu não teria ficado tão chateado de ter perdido, né? Eu tive a ilusão de estar sem risco. E isso é uma ilusão que atinge realmente o trader. Quando o trader está passando ali por um período muito bom, que ele está tendo uma sequência de vitórias, quando ele está tendo uma sequência de saques, isso aumenta muito a autoconfiança do trader e faz ele ter a ilusão de que ele está acima do risco, de que se ele fizer a análise certa, ele vai acertar a operação. E é que nem eu falei, aí ele desconsidera a mudança de cenário, que pode acontecer a qualquer momento, ele desconsidera a trollagem do mercado, que também pode acontecer a qualquer momento, e ele desconsidera a possibilidade dele errar a análise. E aí é onde surge o principal que eu quero que não sofram quem está aprendendo aqui comigo no meu canal, que é o dano psicológico. Porque o dano financeiro, cara, ele é muito fácil de reverter, tá ligado? O dinheiro vem e vai, cara, de várias maneiras. Você hoje pode estar sem grana e de repente aí você recebe um dinheiro inesperado, que é 10 vezes mais do que todo o dinheiro que você já teve na sua vida. Então, assim, o dinheiro na vida ele vem e vai muito fácil, tá ligado? Você pode estar num mês ali, pô, ganhei 50 mil esse mês. Aí depois, de um ano depois, você ganhou 3 mil no mês, tá ligado? Tipo assim, é muito volátil. Agora, o dano psicológico, o dano emocional, isso não, cara. Isso é difícil de curar.
Isso carrega, o trader carrega, velho. Então a minha intenção aqui no meu canal é passar a mentalidade certa para vocês, a psicologia do mercado, para que vocês principalmente não sofram o dano emocional, tá ligado? Não gerem traumas no mercado. Porque se curar desses traumas depois é o que dá mais trabalho. É o que atrapalha mais a vida do trader. E não necessariamente o dinheiro em si. E só mais uma última coisa, né, para completar aí, porque essa é a última vez que eu tô respondendo esse cara nos meus vídeos, porque assim, que nem eu falei, cara, eu tenho muita compaixão, porque eu também já fui ignorante. Então eu tenho muita compaixão, e por isso que eu me dou o trabalho de transmitir o conhecimento, mesmo a pessoa não merecendo, entendeu? Porque eu também já não mereci um dia e mesmo assim me ajudaram. Então ainda assim eu me disponho a ajudar. A pessoa criticou a minha entrada ali, falando que mesmo que se eu tivesse pego no ponto onde eu falei que seria a entrada correta, eu teria tomado loss, né? Então eu vou te explicar, é o seguinte, cara. Vamos supor que você vai lá e passa num farol vermelho e atravessa o cruzamento no farol vermelho e não sofre nenhum acidente. Deu certo. Ok. Mas o resultado da situação não significa se aquela situação foi uma situação correta ou não. Passar no farol vermelho foi errado, independente de você ter sofrido um acidente ou não. Se você fazer disso um hábito e ficar sempre passando no farol vermelho, mais cedo ou mais tarde você vai sofrer um acidente que pode ser fatal. Agora, frear ali no farol vermelho e esperar o farol verde para passar é a situação correta. Mas isso não significa que você não pode sofrer um acidente, porque pode ser que você passe depois no farol verde e ainda assim alguém passa no vermelho e bate em você, que nem já aconteceu comigo, eu já sofri um acidente de moto dessa forma. A pessoa avançou, eu estava vindo de moto, era mão minha, e a pessoa não parou e me bateu e me jogou longe. Arregaçou minha moto, ainda bem, graças a Deus eu não quebrei nenhum osso. Só me machuquei um pouco, torci o braço e tal, mas deu tudo certo. Mas a moto, eu perdi a moto. E nem na justiça eu consegui recuperar o dinheiro, porque o carro do cara era sem documento, não consegui achar o cara para processar o cara, acabei perdendo a moto. E então, ou seja, você pode fazer a ação correta e ainda assim ter um resultado negativo. Você pode fazer uma ação negativa, uma decisão errada e ainda assim ter um resultado positivo. O que significa que o resultado da ação não quer dizer se a ação foi uma ação correta ou não. E isso para o mercado é muito válido, cara. É a mesma coisa que nem, por exemplo, eu dar outro exemplo. Você cometeu um furto no supermercado. Você vai lá, faz um furto e não dá nada. Ninguém vê, ninguém viu, você consegue sair do mercado e tal. Você conseguiu o que você queria sem pagar. O resultado pode ter sido bom, porque você conseguiu o que você queria, mesmo sem ter o dinheiro para comprar. Mas não significa que a ação foi correta. E se você continuar praticando essa ação, mais cedo ou mais tarde você vai sofrer as consequências dela. Que uma hora vão pegar, uma hora vai dar ruim. Agora, as pessoas que não têm esse conhecimento, né, elas acabam julgando se a ação foi correta ou errada pelo resultado. Mas isso é uma falácia. Porque no mercado existe sim o fator da imprevisibilidade, que implica a probabilidade, que implica também a sorte. Significa que o evento que está acontecendo aqui ele é imprevisível, ele pode mudar. Pô, quantas vezes você já não fez uma entrada que a vela foi um monte na direção da sua entrada e nos últimos segundos reverteu? Talvez se você for um trader que tem pouco tempo de mercado, isso pode não ter acontecido muitas vezes. Mas comigo que já estou para fazer 8 anos de mercado, já aconteceu muitas vezes, eu perdi até a conta. Da gente, por exemplo, fazer... Vamos pegar uma vela que reverteu aqui com bastante pavio. Essa vela aqui, por exemplo, ó. Vamos supor que não existisse aqui essas outras duas velas aqui, o gráfico está daqui. Então, teve o rompimento aqui,
teve o rompimento ali, a vela nasceu aqui, desceu aqui, fez o pullback e você comprou. Aí a vela subiu até aqui em cima, aqui, ó. Aí de repente ela, pum, voltou para trás e fechou e desceu. E fechou negativo. E você tomou loss. Isso aqui é o quê? Uma mudança de cenário. Não significa que a operação está errada, se bem que aqui foi um rompimento muito fraco, né? Não é recomendado. O ideal é que seja um rompimento mais forte. Mas foi só um exemplo para dizer para vocês que, tipo assim, não é porque você errou a operação que a análise foi correta e não é porque você acertou a operação que a análise não estava errada. E isso pode acontecer o tempo todo. A questão é não ficar se crucificando por causa disso, cara. Não ficar tendo crise existencial por causa disso. Bom, galera, aqui eu hesitei um pouco para fazer a venda aqui, porque é o seguinte. No começo a vela só ficou empurrando o preço, sem demonstrar retração. Aqui ela demonstrou um pouco de retração, então eu esperei que ela desse no próximo pico, pelo menos até aqui, ó, o corpo da vela, para a gente ficar melhor posicionado, que aqui é uma defesa mais forte dos vendedores do que aqui. Como ela deu aqui, na hora que ela voltou, ela não chegou na máxima, eu não peguei, entendeu? Eu fiquei esperando que ela fosse dar um pico de vela aqui, buscando aqui, ó, essa região de defesa que é mais poderosa, para a gente estar pegando a entrada. Porém, agora ele está dando uma leitura boa de venda. Então, na próxima vela, ele dando uma subidinha aqui de novo, a gente pode vender. Bom, galera, lembra que eu falei que tinha leitura de venda para a próxima vela? De novo aqui, eu não peguei na abertura para ser mais conservador, né? Que o mais conservador é o quê? Esperar pelo menos ela buscar um desses dois pavios aqui, para aí sim a gente fazer a nossa venda. O mais agressivo seria já pegar na abertura da vela. E eu tentando ser o mais conservador possível aí, acabei deixando passar outra oportunidade. Então a gente não pegou aqui a venda anterior por causa disso, não pegou aqui a venda por causa disso, e as duas deram uma grande vitória aí e faltou agressividade, né, para assumir um risco maior. Então isso é uma situação já que começa a atrapalhar o psicológico do trader. Começa já a dar sentimento de raiva, sentimento de frustração, porque você começa a ver, pô, aqui eu quis ser mais conservador, de pegar aqui no corpo, que a defesa é mais forte, a vela não buscou, respeitou. Pô, aqui eu quis ser mais conservador, esperar buscar o pavio para depois fazer a venda, não buscou, já desceu direto. Então esse tipo de situação começa a ficar perigoso, porque já começa a liberar o cortisol no corpo do trader. Porque você percebe que, pô, já podia ter batido a minha meta aqui nessas duas opções se eu tivesse sido mais agressivo, e não fui. E aí o que acontece? Esse cortisol começa a liberar no seu corpo e você começa a aumentar a sua adrenalina. E aí isso vai fazendo com que você cada vez tenha menos filtros. Então, a probabilidade de que a próxima vez que eu enxergar uma possível entrada, eu já seja mais agressivo. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas no longo prazo, a maior parte das vezes acaba sendo ruim. Porque você vai lá e faz uma entrada fora dos seus filtros, e isso diminui a sua taxa de acerto no longo prazo. Então essa não é uma situação muito boa. E é por isso que alguns traders eles trabalham com uma meta assim, de tempo de dedicação, mas não de necessariamente operação. Por causa disso.
porque daí eles não se forçam a fazer uma entrada qualquer só pelo fato de ter feito uma entrada, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro o suficiente. É como aquelas vezes já que já aconteceu aí de eu gravar e sair do mercado sem fazer nenhuma operação, entendeu? É tipo isso. Porque eu cheguei num limite assim que eu percebi que eu já não estava em condições mais de analisar. Já estava prejudicando muito a minha análise. E hoje eu estou percebendo já que eu estou chegando nesse limite, porque minha tolerância está mais baixa, somado por outros fatores, né, além dos que eu comentei aqui no vídeo, né, do pessoal aí que fica querendo atrapalhar a gente nos comentários, como também outros fatores da vida pessoal e também das cripto, né, porque hoje eu acordei e eu vi que eu tinha tido umas perdas enormes nas criptomoedas. Então isso também afetou o psicológico já desde a hora que eu acordei. Então, galera, a vida do trader, cara, não é fácil não, velho. Mas assim, eu faço a comparação com a vida de um leão da selva, tá ligado? Tipo assim, o leão ele tá no topo da cadeia alimentar. Da mesma forma como o trader. O trader está no topo da cadeia alimentar. Quando você atinge um certo nível de sucesso, que se deve aos juros compostos que você tem aqui no mercado e não ao fato de você não errar mais, tá ligado? Que isso não existe, mas sim aos juros compostos que você vai criando. Porque, cara, juros compostos é muito poderoso. Então chega uma hora ali que você fizer 2, 3% no mês do seu capital, pô, você já ganhou mais dinheiro que a maioria da população do planeta. E aí o que acontece? Você tá no topo da cadeia alimentar por conta disso, igual o leão. Só que a vida do leão também não é fácil, cara. O leão lá no habitat dele, ele tá o tempo todo ali sujeito a outro leão vir querer matar ele para dominar o território. Ele tá sujeito todo dia quando ele vai caçar a tomar um coice de girafa e morrer, a ser pisoteado por um elefante e morrer, a ser atacado por um grupo de hienas e morrer, a ser chifrado por um búfalo e morrer, aí beber água e encontrar um hipopótamo e morrer. Então, ou seja, ele está sujeito a vários riscos ali, apesar de estar no topo da cadeia alimentar. Da mesma forma, o trader na vida dele, entendeu? Galera, então é isso aí. Hoje eu vou encerrar por aqui, não vou fazer nenhuma operação. Estou fazendo um stop psicológico, justamente porque eu estou percebendo que meu nível de estresse está muito alto. Então, não tem porquê eu fazer uma análise ruim, arriscar tomar um loss, ficar ainda mais estressado, aumentar o dano emocional. Não tem porquê, entendeu? Então é melhor deixar aqui do jeito que tá, na segunda-feira de cabeça descansada, do final de semana, cabeça livre. Eu venho aqui e faço o meu melhor aí, pra gente atingir o objetivo dessa carteira do canal. E ainda eu falo que é carteira do canal porque quando eu chegar no 6 mil, independente de quanto tempo demore, eu vou distribuir, dividir aí metade do lucro com o pessoal mais ativo da série. Né? Mas não com quem comenta qualquer porcaria, não. Comentário de vibração positiva. Né? Comentário negativo não tem nem porquê, não sei nem o que tá fazendo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer aí a galera que está acompanhando, dando força, apoiando. Pessoal aí que tem noção, né, que não é fácil fazer um trabalho desse aqui. Não é fácil ficar se expondo aqui no YouTube. Não é fácil ter consistência de gravar, postar todo dia. Então eu agradeço demais aí o apoio de vocês. Porque se não fosse pela galera que está apoiando, que está dando força, que está acompanhando, esse projeto não sei se sobreviveria não. Aliás, com certeza não sobreviveria. Então, vocês são os verdadeiros heróis aí da história, porque sem vocês isso aqui não seria possível. Então, agradeço aí e tamo junto. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Que vocês tenham tido boas operações hoje. Se for operar no final de semana no OTC, opera com consciência, né? Opera ali com uma mão reduzida, alguma coisa assim que não vai fazer diferença na sua carteira. Se você perder, e se der bom, vai agregar, tá? Sempre pela experiência. Procura ler algum livro, estudar a psicologia do mercado,
ou estudar sobre meditação, praticar exercício físico, passar um tempo na natureza, todas essas coisas são boas, tá? Se for consumir álcool, que seja de forma moderada, para não prejudicar muito seu cérebro, que uma ressaca muito forte, cara, prejudica seu cérebro durante vários dias. Então, se for consumir álcool, que seja de uma forma moderada. Beleza, galera? Tamo junto. Acredito que eu agreguei valor aqui de muitas maneiras no vídeo, apesar de ter mais desabafado do que compartilhado o conteúdo aqui de fato, mas faz parte também, né? Então, um abração aí, fica com Deus